A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Simply Pentecostal. Que alegria poder estar com você neste sábado, para juntos lermos a palavra do nosso Deus. E hoje, no livro de Isaías, vamos dar continuidade ao capítulo 10 e vamos estar lendo do verso 20 ao verso 34 para finalizar este capítulo. Nós vamos lembrar que o capítulo 10 fala sobre a predição da ruína da Síria. E nós já vimos aqui como foi que Deus usou a este império, a esta grande potência para trazer juízo sobre Israel. E nós vamos dar continuidade. Mas se esta é a sua primeira vez aqui neste canal do nosso devocional, lembre-se de poder se inscrever, de poder colocar as notificações para que você possa receber de segunda a sábado as notificações da nossa leitura diária e meditação da palavra de Deus. Aqui de segunda a sábado, nós estamos aqui, a nossa irmã Manuela Barros e a minha pessoa, trazendo a palavra de Deus, lendo e trazendo uma meditação, aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, e nós pensamos e nós temos certeza que a palavra de Deus também falará ao seu coração. Amém? Portanto, vamos lá. Capítulo 10, dos versos 20 ao 34, que diz assim: E acontecerá naquele dia que os resíduos, ou seja, o remanescente de Israel, e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão, ou seja, nunca mais dependerão sobre o que os feriu, antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Nós vamos lembrar aqui que Israel havia pedido à Síria para poder os ajudar quando, algum tempo atrás, não é, o rei Acaz, ele foi trazido a ele uma confrontação do rei da Síria, chamado Rezim, assim como de Israel, chamado Peca. E então o reino de Judá, ou seja, o rei Acais, do reino de Judá, estava sendo confrontado por estes homens que o queriam destronar. E o que é que Acais ele faz? Ele vai para a Síria, uma grande potência, que pedindo ajuda para que ele fosse lá e atacasse aos seus inimigos, para que ele pudesse ficar livre da mão destes reinos, destes inimigos. Entretanto, Deus está dizendo, naquele dia, esses resíduos, ou seja, estes remanescentes que sobraram, não mais eles estarão dependendo de quem os feriu, ou seja, da Síria, mas sim do Senhor. Versículo 21. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto deles se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Nós vamos lembrar que este versículo 22 está lá descrito também no Novo Testamento, em Romanos capítulo 9, versículo 27 e 26, quando Paulo ele fala sobre os remanescentes de Israel. Portanto, versículo 23, porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião, a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir, ou seja, consumir a Assíria, os seus inimigos. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele, ou seja, contra a Síria, um flagelo, como a matança de Midian, ou seja, no tempo de Gideão, junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E nós vamos lembrar o que foi que Deus fez no Mar Vermelho contra os egípcios. Versículo 27.
E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo, ou seja, o jugo da Assíria, do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Migron e em Micmas, lança a sua bagagem. Já vão passando, já se alojam em Geba, já Ramá treme e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó tu, pobre Anatote. Já Madmena se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Neste mesmo dia parará em Nobe, acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Todas essas cidades aqui que estavam fugindo, que estavam escapando, eram todas cidades do reino de Judá, que estavam no território de Judá. Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos desbastará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. E cortará com o ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Meus queridos, aqui nós lemos esta palavra e, como já disse, nós vamos lembrar aqui do que aconteceu com o reino de Judá na época do rei Acás, quando ele deliberadamente, ao invés de buscar a face de Deus, pedindo ajuda ao Senhor, quando Rezim e quando Peca vieram contra eles, eles decidiu simplesmente ir buscar ajuda com a Assíria. Mas esta mesma Assíria, não somente depois de levar a Israel ao cativeiro no ano 722 a.C., esta mesma Síria que veio para ajudar, para livrar a Judá, a Bíblia nos diz que ele colocou, o reino da Síria, colocou um grande jugo sobre os ombros do reinado de Judá. Por quê? Porque as pessoas, estes reinos, eles não simplesmente ajudavam simplesmente por ajudar. Eles não iam fazer favor algum, ou seja, eles cobravam. E a cobrança, muitas vezes, eles se tornavam vassalos, eles se tornavam debaixo, ficavam debaixo do jugo daquela nação. Eles tinham que pagar uma certa quantia de ouro, uma certa quantia das riquezas que eles tinham no seu país, muitas vezes ah, da sua ceifa, não é? Do trigo, do azeite, do vinho, tudo isso era levado e era pago a estes reis para poder eles estarem ali dando aquela proteção. E nós vamos ver que Deus então fala para o seu povo dizendo: olha, vocês estão, durante este tempo, vocês vão passar por um aperto, porque o meu juízo está sobre vocês, especialmente sobre o rei Acás, porque não confiaram em mim. E nós vamos ver, meus queridos, que Isaías ele começa a dar um conceito para Israel, através da sua palavra, sobre um remanescente. Nós vamos entender que em muitos lugares na Bíblia Sagrada, tanto quando o povo que foi levado para a Síria, quando foram levados para a Babilônia e no futuro também, durante o período da grande tribulação, a Bíblia fala muito claro que haverá um remanescente. Por quê? Nós muitas vezes podemos pensar que somente por o povo de Israel ou judeu serem judeus, que eles estão descobertos de qualquer tipo de juízo ou julgamento que Deus faça sobre eles. Não, de maneira nenhuma. Entretanto, nós vamos ver que quando este povo pecava, eles eram destruídos e eles não têm um passe livre para o céu, ou Deus não encobre os seus pecados ou os seus erros, muito pelo contrário. E por isso nós vamos ver Isaías dando este conceito. Por quê? Porque na grande tribulação nós vamos ver exatamente isso, como foi que o povo foi e será perseguido, mas haverá um remanescente, haverá um grupo que permanecerá. O remanescente que passou pelo juízo,
Eles sofreram, permaneceram fiéis e Deus deu vitória para eles. Amém? E o versículo 27, que eu penso que é o versículo que eu gostaria de me deter nesta manhã, muito lindo, talvez você já tenha ouvido pregações sobre ele, sobre esta unção que quebra o jugo. Ele diz: o jugo será despedaçado por causa da unção. Você vai lembrar que nesta semana, no livro de Salmos, nós falamos um pouco acerca da unção, ou sobre esta autoridade de Deus, sobre este poder de Deus que é dado, né, aos seus filhos, à igreja de Jesus. E nós vamos ver que a unção de Deus, em primeiro lugar, ela não é para nós nos gloriarmos, para ninguém dizer: olha, aquele ali tem a unção, olha, eu tenho a unção. Não, não é para isso. A unção de Deus não é para elevar uma pessoa a uma posição. Olha, a unção de Deus está sobre ele. Aquela pessoa, aquele pregador, aquele pastor, aquele evangelista, aquele irmão, aquela irmã é o tal. Não, de maneira alguma. A unção de Deus também não é para nós podermos manipularmos ou para nós comercializarmos, porque muitas vezes nós vamos ver isto acontecendo, que as pessoas, né, colocam a questão da unção, do poder, da autoridade de Deus para poder manipular outros crentes, manipular outras pessoas, para poder comercializar. Meus queridos, ninguém pode comercializar a unção de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, não, de maneira alguma. Se vocês lembrarem no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele está pregando o evangelho na Ásia, a Bíblia nos fala que ali em Éfeso houve um grupo de homens que eram filhos do sumo sacerdote, filhos de Seva. E ao ver o poder de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo, expulsando demônios, curando os enfermos. Oh, meus queridos, aqueles homens chegaram lá para um endemoniado lá e olha, chegaram lá e disseram: olha, em nome do Jesus que Paulo prega, sai dele. Eles eram exorcistas. O que a Bíblia diz que aconteceu? Deus não reconheceu. Porque Deus ele sabe aonde a sua unção está. Ele sabe sobre que vaso a sua unção está. E Deus não derrama a sua unção em qualquer vaso sujo. Não, de maneira alguma. E nós vamos ver que estes homens chegaram lá e começaram a dizer, expulsar. Em nome do Jesus de Paulo, que ele prega. E o que a Bíblia diz? É que aqueles endemoniados caíram sobre aqueles homens e arrebentaram com eles. Por quê, irmãos? Porque a unção de Deus, ela não é comercializada, ela não é manipulada por homem algum, aleluia. A unção não nos pertence. E isto é muito importante à igreja de Jesus, o homem de Deus, a mulher de Deus, poder entender e compreender que quando Deus ele nos usa, seja na pregação, seja no ensino, seja no orar pelos enfermos, seja no interceder, seja qualquer que seja o motivo, a maneira como Deus está usando seus servos, deve existir na vida daqueles a quem Deus está usando, do vaso. Saber que este vaso é de barro. A glória que está sendo manifestada não é nossa. A glória é dele, a unção é dele, o poder é dele, a autoridade é dele. Não me pertence, não te pertence, não pertence a ninguém. Aleluia. A Bíblia diz que Deus ele não dá a sua glória a ninguém. Aleluia. Portanto, a unção era aquela autoridade que era derramada sobre o homem de Deus, sobre a mulher de Deus, sobre aqueles que o temiam. Porque a unção de Deus somente cai, a verdadeira unção de Deus só cai, só usa aqueles que, em primeiro lugar, temem a Deus. Deus não vai usar com unção o ímpio. Deus não vai usar com unção aqueles que estão desviados. Deus não vai usar com unção aqueles que estão em pecado, de maneira alguma. O vaso tem que estar santo, para que a unção santa de Deus possa usar através dele.
Deus ele não vai usar, nem vai derramar da sua unção aqueles que não obedecem à sua palavra. Se o homem está em desobediência, meus queridos, ele pode ter qualquer outro tipo de unção por aí, mas não a de Deus. Porque a unção de Deus cai sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que o obedecem, sobre aqueles que cumprem os seus mandamentos, aleluia, para realizar a sua obra. E eu quero lembrar a cada um de nós que Deus nos chamou à liberdade. Deus chamou o seu povo Israel para viver uma vida de liberdade em Deus. Mas, infelizmente, muitas vezes, o crente, eu não vou falar do mundo porque o mundo jaz no maligno, mas eu vou falar de nós, da igreja, daqueles que confessam a Jesus. Quantas vezes crentes são levados, são tentados a se submeterem, a estar debaixo de um jugo, a estar debaixo de uma carga que não é de Deus. Muitas vezes nós vamos ver crentes carregando um jugo porque eles criaram laços, porque eles começaram a conviver com o mundo, porque eles começaram a ter um comprometimento com o mundo, ficaram comprometidos com o mundo e por causa disso, o jugo do mundo, o jugo do pecado, o jugo do inimigo das nossas almas começou a recair sobre os seus ombros. E quantas vezes as pessoas estão nesse jugo, debaixo de uma carga, em relacionamentos, em amizades, em trabalhos, e estes crentes e estas pessoas começam a fazer, a falar o que eles não querem, o que eles muitas vezes sabem que é errado. Mas, meus queridos, eles se comprometeram, eles se casaram. Eles estão caminhando lado a lado. O que é que o salmista lhe diz no seu capítulo 1? Que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores. E, meus queridos, quando nós vamos ver isto, o crente ele vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo. O crente muitas vezes tem um rostinho de crente, se veste como crente, vai com a sua bibliazinha para a igreja, mas tem uma cunha. Houve um comprometimento. E com esse comprometimento, o crente vai perdendo a sua unção, a graça de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus, aleluia. Mas a Bíblia fala que nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo. O que que nós devemos pedir ao Senhor? Devemos pedir ao Senhor a sua autoridade. Se em algum lugar da nossa vida, se em algum lugar do nosso coração, você sabe que você abriu uma brecha e que o inimigo colocou uma cunha ali, e você hoje se encontra com carga, com fardo. Você vai para a igreja, mas é como se você fosse um carro que está dentro da lama. A roda gira, mas não sai dali. Meus queridos, nós temos que orar e pedir ao Senhor: Senhor, envia a tua graça sobre mim. Envia, Senhor, a tua autoridade. Ajuda a quebrar. E a Bíblia diz de que a unção de Deus, ela quebra o jugo. Meus queridos e minhas queridas, aleluia. A unção de Deus quebra o jugo. Não permita. Você é um vaso santo de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Não permita o diabo, não permita o inimigo colocar uma cunha na sua vida, mas busque a autoridade de Deus, busque o poder de Deus, busque a libertação de Deus. Para quê? Porque a unção de Deus, ela quebra o jugo da mentira, da indecência, da lascívia, do erro, da heresia, do poder das trevas, das pressões. Quantos jovens têm deixado a casa de Deus? Quantos, meus irmãos, estão debaixo
deste jugo, debaixo de uma carga que o diabo tem colocado sobre eles, porque não vigiaram, porque simplesmente começaram a comungar com o mundo, começaram a caminhar lado a lado, começaram a imitar o mundo, começaram a fazer o que o mundo faz. Ou não é isso que nós vemos tantas vezes? Vamos melhorar, vamos, né, fazer o caminho um pouquinho menos estreito para que o mundo possa vir e as pessoas virem aceitar a Jesus. Não, meus queridos. Ou Jesus ele disse que o caminho que leva à vida eterna, ou a porta é apertada, o caminho é estreito, aleluia. Portanto, vamos permanecer, vamos pedir a Deus, se nós estamos de alguma maneira, fomos enganados pelo diabo, fomos pedir ajuda ao inimigo das nossas almas, fomos pedir ajuda ao mundo, e hoje você se encontra com um jugo, se encontra com uma carga que você não pode caminhar, que você está trabalhando, você está, mas parece que o azeite entra e sai, porque o seu motor está quebrado, o seu motor está furado, ou entra como um saco roto. É hora de nós voltarmos à presença do nosso Deus. É hora de nós pedirmos ao Espírito Santo de Deus: Senhor, envia a tua unção sobre a minha vida, quebra o jugo, quebra, aleluia, esta carga que eu estou levando, que eu me coloquei debaixo dela, que eu me dobrei diante dela, que eu pus, Senhor. Sejamos humildes bastantes para voltar ao Senhor, pedir perdão a Ele e dizer: Senhor, mesmo que eu tenha que pagar algum preço, Senhor, eis aqui a minha vida, quebra esse jugo, porque a tua unção, ela quebrará o jugo. Assim que Deus te abençoe poderosamente, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.